A próxima é essa da saúde do professor. O comando dela fala assim, ó, para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de quanto? Então, a gente percebe que é uma questão que vai envolver alguma coisa de acústica, quando ele diz aqui de ruído de fundo. Isso já acende um alerta para a gente, na hora de ler a questão, analisar quesitos relativos à acústica. Inclusive, observem aqui que as alternativas são distâncias, né? Que é o que ele está falando aqui, ó, para qual distância que o aluno vai ter que estar aí, a maior distância. Vamos ler, então, esse comando. Inclusive, gente, eu sempre falo para analisar a imagem antes de ir para o texto base, tá? Repara que tem um gráfico aqui que com certeza vai ser muito importante para a gente analisar e resolver a questão. E é um gráfico de nível sonoro por distância. Então, vamos ler o texto base para a gente poder interpretar essa imagem aqui com esse gráfico, tá? Olha só, então. A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Até agora aqui não vai servir para nada, isso que ele falou, né? Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes por impedir que eles distingam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. Aqui que está a parte importante do texto base, ó. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. E aí ele mostra aqui como que esse nível sonoro diminui de acordo com a distância. Ó, nível sonoro, então eu tenho aqui 60, 40, 20 e 0. E aqui na horizontal nós temos as distâncias, ó, aumentando aqui para a direita. Primeira coisa, se eu tenho aí esse ruído de fundo de 45 decibéis e ele me disse que para o aluno escutar o professor, o nível sonoro da voz do professor tem que estar pelo menos 5 acima disso, o que eu vou ter que fazer então? Eu vou somar 5 aqui, eu acabo de concluir que o aluno só vai ouvir se ele estiver numa distância onde o nível sonoro que chega aos ouvidos dele for de pelo menos 50 decibéis. E aí, o que a gente faz, então? Vai olhar no gráfico aonde está o aluno que o nível sonoro da voz do professor chega até ele com 50 decibéis, porque é o que ele pediu para a gente, né? Achar essa maior distância que o estudante pode estar. E, gente, essa questão aqui, apesar de envolver acústica, você não precisava saber nada de acústica aqui, concordam comigo? É uma questão que era só interpretar essa questão que o ruído é de 45 decibéis, que o nível sonoro tem que estar 5 decibéis acima disso, e aí você vem aqui no gráfico e olha aonde que vai estar, então, esses 50 decibéis. Olha só, eu vou até afinar minha caneta aqui, ó, 50 tá aqui, concordam? Então, eu vou chegar aqui, ó, fazer uma reta para a direita e ver aonde que o nosso gráfico está passando no 50. É aqui nesse ponto, ó. E aí a gente percebe que é na distância de 3 metros, então, que seria o limite para um aluno estar ouvindo esse professor com esse ruído de fundo aí de 45 decibéis. Ou seja, letra A, como alguém já tinha falado aí, tá? Essa questão, apesar de se enquadrar em ondulatória, em acústica, você não precisava saber nada de ondulatória nem de acústica para resolver ela. Só precisava interpretar mesmo a questão. Acertaram essa, gente? Questãozinha de nível fácil também, exatamente pelo fato de não precisar de nada de física para resolver ela, tá? Então, questão de nível fácil. Deixa eu...